Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender a fazer testes de integração automatizados com Grails. Se você não sabe o que é um teste de integração, nem um teste automatizado, muito bem, esta é uma aula para você. Para nós iniciarmos, devemos entender por que devemos fazer testes automatizados. Para isso eu quero contar uma breve história para você entender. Temos aqui então, imagine que temos um programador, observe que a tristeza dele, e é por isso que ele é um programador, ele está triste, chateado. Mas ele recebe lá uma solicitação assim, ó. Como vendedor, quero lançar uma venda para lançar no caixa e dar baixa no estoque. Então, ele precisa registrar uma venda. Ele vai lá, faz a telinha de venda, pá, ele vai lá, tem classe de domínio, ele salva, tudo mais. O que fizemos na aula 14 do nosso curso. Então, nós temos o nosso codigão, nós temos aqui o controller e nós temos venda controller. E lá no venda controller nós fizemos isso, nós salvamos uma venda. Só que aí, vamos continuar a historinha. 2 meses depois, um outro programador das antigas, observa a cara dele, um programador ele recebe uma nova solicitação dos usuários do sistema. Como vendedor, quero receber um alerta na venda de produtos sem estoque mínimo, para informar a gerência. Então, na primeira solicitação dos usuários, não havia esse alerta para que o vendedor pudesse saber que um produto ele está abaixo do estoque mínimo logo após realizar aquela venda. E aí, esse outro programador vem e faz esse codigão, então ele vai mexer no codigão 2 meses depois que aquele outro programador fez o código. Então, que problema que pode acontecer na prática? O problema é o seguinte, esse cara aqui não sabe como é que esse cara fez, talvez esse cara nem na empresa esteja mais. E aí acontece que ele, não sabendo que houve aqueles critérios para esse cara desenvolver, então ele vai lá e mexe no codigão e acaba bugando o codigão do outro. E o usuário feliz da vida que pediu um novo negócio para funcionar no software vai ter algo que estava funcionando agora não mais funcionando. Como que a gente faz para garantir que não vai acontecer isso? Garantir 100% talvez não consigamos, porque é impossível testar um software 100%. No entanto, se nós não fizermos teste nenhum, aí que nós não vamos garantir porcaria nenhuma mesmo. Aí é aquele dia, você chega todo dia lá no trampo, faz uma oração e pede para Deus guardar o seu software, porque você não tomou nenhuma providência prudente para o seu software não dar pau a partir das novas solicitações. Testes automatizados, eles fazem sentido principalmente quando você está dando manutenção num software. E aí você não lembra mais o código que havia sido feito, você não lembra mais das regras, a documentação é podre e aí você não faz teste automatizado, não sabe se aquilo que estava funcionando ainda está. Qual que é a consequência? Bug. Mas você fala assim, não, mas eu testo. Para você testar um software inteiro, imagina só, toda vez que você mexer num código, você tem que testar o software inteiro. Isso chama teste de regressão. Mexeu, tem que testar tudo. E aí, como é que faz fazer isso na mão? O software é gigante, você vai fazer tela por tela na mão? Você vai gastar tempão? Não vai. Você fala, aquilo lá tá funcionando, tenho certeza. Daqui a pouco o usuário liga, olha, tem um bug aqui. E aí você se desespera. Para isso não acontecer mais, você precisa aprender a fazer testes automatizados e nós vamos começar com isso aqui no Grails. Nós vamos aprender a fazer teste de integração. Eu quero mostrar para você uma coisa aqui, tá aqui assim ó, teste. Nós temos um pacotinho de teste no nosso projeto de Grails e aqui nesse pacote teste nós temos testes de unidade e temos testes de integração. O que são testes de unidade? Quando eu quero testar uma unidade, uma classe, um controller, um service, quando eu quero testar uma coisa, independentemente do relacionamento dela, da interação dela com as outras coisas, eu estou fazendo um teste de unidade. Por exemplo, se eu quiser testar, eu tenho lá na minha classe de domínio um método que faz o cálculo de alguma coisa, o cálculo do preço final do produto, ou o valor total da venda. Se eu tenho isso, eu posso fazer um teste de unidade em cima daquele método daquela classe. Mas, quando eu quero testar tudo funcionando, eu quero testar o controller, o service, a classe de domínio, o banco de dados, tudo junto, então eu vou fazer um teste de integração. Como o teste de integração talvez sejam mais fáceis de entender, eu vou começar nessas aulas aí com o teste de integração. Então, nós vamos aprender a fazer isso aqui no Grails. Dá um bisuzinho comigo. Nós temos aqui o nosso controller.
E o nosso controller, ele recebe de um formulário que nós fizemos lá na view, lá na aula 14, ele recebe de um formulário uma lista de produtos, de IDs de produtos, ele recebe uma lista de quantidades, a quantidade pedida de cada produto, ele recebe o nome do cliente, recebe o e-mail do cliente, isso de um formulário. Como que eu faço para testar isso de forma automatizada? Deixa eu só mostrar aqui, ó, o nosso formulário, ele está aqui, ó, nome, e-mail, quantidade e produto, isso para vários produtos. Como que eu faço para testar isso automaticamente? Existem algumas formas e a forma dentro do Grails é a forma de fazer teste de integração. E aí, esse teste de integração vai fazer com que nós possamos enviar o formulário sem ter o formulário. Como assim? Nós vamos fazer isso de uma maneira automatizada. Então, dá um bisuzinho comigo. Eu preciso achar uma forma de conseguir enviar esses dados que o meu controller precisa para saber se o meu controller dá essa resposta ok. Muito bem. Para saber se ele dá essa resposta ok, eu preciso chamar a ação salvar. Então nós vamos criar teste de integração assim, ó. Você vai dar Ctrl Alt G ou Ctrl Alt Shift G, dependendo da ideia que você esteja trabalhando aí. Vai colocar Create Integration Test. E aí você vai colocar assim, ó, tipo, o nome de um pacote qualquer, pode ser test, ponto, eu vou chamar de venda. Ok? Ele então vai criar um teste de integração para nós. O nosso teste de integração foi criado, um arquivo para o teste de integração. E onde nós vamos vê-lo? Nós vamos ver aqui, ó, pacote teste, integration, coloquei aqui um nomezinho teste, que foi aquele nome do pacote que eu coloquei, e tem aqui, ó, venda spec. Esse venda spec, ele é uma especificação de teste. Então eu vou aprender a fazer teste aqui com um cara chamado Spock. Esse Spock ele vai nos ajudar e muito a fazer testes de integração e testes automatizados também de unidade. Muito bem, como é que funciona isso aqui? Funciona assim, ó. Setup. Toda vez que eu queira realizar um teste, eu posso ter vários testes aqui, eu posso testar se está salvando a venda, eu posso testar se eu passar dados errados, se ele não vai salvar a venda, eu posso testar várias coisas. Eu posso ter vários testes e antes de cada teste eu quero executar alguma coisa. Se eu quiser executar, eu vou colocar dentro do setup. E esse cleanup, ele executa toda vez após cada teste realizado, cada caso de teste. Então nós temos aqui assim, ó, testar alguma coisa. Não, eu quero testar a vender um produto. Eu quero verificar se o meu software está funcionando para vender um produto. E aí, dentro do Spock, nós vamos ter algumas divisões. Ó. Nós vamos ter o given, nós vamos ter o when, o then, e nós vamos ter depois o where. Para que servem essas coisas? Bem, o que eu quero testar vai dentro do when. O que eu quero fazer antes do teste vai no given. O que eu quero verificar depois do teste se deu certo vai no then. E o where, ele vai nos ajudar a passar dados para as coisas que estão aqui no given e no when. Como assim? Pensa só, como é que eu faço para testar se um produto ele está sendo vendido corretamente pelo nosso código? Se o nosso software está funcionando para isso? Eu vou fazer assim, ó. Primeira coisa, eu vou criar um produto. Então eu vou colocar aqui, ó, produto, new produto. Eu preciso salvar um produto. Muito bem. Então eu vou aqui importar a minha classe produto, vou preencher o produto aqui, ponto nome igual a Coca-Cola, só que eu preciso colocar isso entre aspas, e vou preencher aqui os dados do produto. Uma vez que eu preenchi os dados do produto, observe, nosso produto ele tem um estoque, o estoque ele tem uma quantidade atual, quantidade mínima, e eu falo que aquele estoque, objeto estoque, está associado ao objeto produto. Eu preciso salvar esse produto, então eu vou fazer assim, ó, produto é igual a produto.save flush true. Beleza. Salvei o produto. Mas como assim salvei? Mas vai salvar? Nossa, ele vai salvar no banco em produção o meu teste? Nossa, não pode fazer isso, rapaz. Isso aí tá louco? Não pode ser assim. Não, não é isso. Então, onde que esse produto vai ser salvo? Quando eu rodo teste em Grails, esse teste ele vai ser rodado num banco de dados de teste. Então, você vai lá no Data Source. Lá no Data Source existe uma configuração para desenvolvimento, existe uma configuração para teste, existe uma configuração para ambiente de produção. E nessa configuração de teste, nós vamos definir um novo banco, não igual ao banco nosso de desenvolvimento nem de produção. Nós vamos definir um banco com outro nome.
por exemplo, restaurante teste. A senha está aqui, o usuário está aqui, a senha está aqui, isso é a conexão com o seu banco de dados aí. Então você vai lá no seu gerenciador de banco de dados, do MySQL aí, pode ser a ideia do Workbench, por exemplo. Então eu vou lá, vou criar um banco de dados, create database, e aí vou colocar restaurante teste. Eu não preciso criar as tabelas desse banco, porque também vão ser criadas durante o teste, quando o teste iniciar. Então você só cria o banco aí e seja feliz. Muito bem. Criou o banco, está com o mesmo nome que está aqui, maravilha. Então todas as vezes que nós rodarmos essa coisa aqui desse teste, esses dados vão ser salvos temporariamente nesse banco de dados de teste. Não fica lá, vai ser temporariamente. Por isso que toda vez que eu for testar algo, eu preciso fazer as pré-condições desse teste. Que, para nós, se eu quero vender, eu preciso ter um produto para vender. Poderia ter vários, mas aqui eu quero testar a venda de um produto. Muito bem. Além disso, nós precisamos chamar, depois que eu já tenho a condição aí do que eu quero, né? Eu já tenho a pré-condição, eu preciso chamar o código que faz a venda. No nosso software do restaurante Tô Com Fome, o que faz a venda é o Venda Controller. E existe uma action aqui que é a action salvar. Essa action salvar precisa ser chamada pelo nosso teste. Um grande ponto importante. Você só testa o seu código se você chamar o código real, o seu código real. Você não pode pegar isso aqui e duplicar lá no teste. Isso aqui vai ficar podre. Então, para testar se o seu software está funcionando, você precisa chamar aquela action. E como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai declarar aqui o Venda Controller. Vou chamar aqui de Venda Controller. New Venda Controller. Olha que sensacional. Quando a gente chama esse Venda Controller aqui, aliás, vou dar um nome para ele só de Controller para nós. Deixa só Controller. Quando a gente cria uma instância desse controller, a gente ganha então a capacidade de chamar a ação salvar. Por exemplo, controller.salvar. Olha que beleza. Quando eu chamar o controller.salvar, e se ele conseguir salvar, ele precisa me passar a resposta OK, que está vindo num formato de JSON. O meu controller responde um JSON. Então eu preciso pegar isso aqui. Como que eu faço para pegar isso? Primeiro, o meu controller, eu não posso simplesmente chamar isso aqui, salvar. Espera aí, o meu controller ele recebe parâmetros, produto, quantidade, nome e e-mail. Então eu preciso agora simular o envio do formulário por um usuário. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou criar aqui os produtos. Vou criar uma lista aqui de produtos, como se estivesse vindo do formulário. Mas nessa lista de produtos, eu só vou colocar um item, que é o meu produto ali de cima, o ID do produto que foi salvo ali em cima. Então ele vai salvar o produto, por exemplo, ID 1, e ele vai botar nessa lista o ID 1. Vai ficar assim, 1. E ele vai enviar essa lista como se estivesse enviando do formulário. A mesma coisa eu vou fazer para a quantidade comprada de produtos. Então vou criar aqui uma lista de quantidades. Vou falar que essa lista, a quantidade dela é tipo, o cara comprou 2 produtos, quantidades mais igual. Então é como se eu estivesse enviando uma lista assim, Muito bem. Então nós temos uma lista de produtos, maravilha, e temos uma lista de quantidades. O que mais o meu formulário envia? O meu formulário envia o nome do meu cliente, vou colocar aqui de cliente 1, controller.params. Observe que a gente está escrevendo a mesma coisa que tem lá no controller. Ele recebe pelo params, então nós vamos colocar aqui o params. cliente1@gmail.com, tá lá. Vamos informar também o nosso parâmetro que envia os produtos, que é o parâmetro produto, do jeito que está escrito aqui, produto e quantidade. Nós vamos enviar então pelo params, o produto é a quantidade. Vai ficar assim, produto igual a nossa lista de produtos, que são os IDs somente dos produtos. Nós vamos colocar aqui control.params, nós vamos colocar quantidade igual a nossa lista de quantidades. Muito bem. Quando nós fazemos isso, nós preenchemos tudo aquilo que é necessário para simular o comportamento do usuário enviando um formulário para o nosso controller. No entanto, a condição que nós queremos testar, o comando que nós queremos testar é o salvar. Quando eu quero testar esse comando, então eu vou colocá-lo dentro do when. Quando
Quando chamar o controller.salvar, então nós vamos receber uma resposta. Essa resposta nós vamos pegar assim, ó, controller.response, porque é a nossa resposta que vem do controller, só que a nossa resposta ela vem como um JSON, tá vendo aqui, ó? Então eu vou colocar .json. Só que a nossa resposta nessa mensagem que vem do JSON, ele vem com um parâmetro chamado resposta. E se der certo, vem com a palavra OK. Maravilha, então nós vamos colocar .resposta igual para testar OK. Maravilha. Do jeito que está, o nosso teste já pode ser executado. Eu vou deixar o where para depois, vou comentá-lo aqui, e vamos tentar executar o nosso teste de integração agora. Ctrl Alt G, ou Ctrl Alt Shift G, dependendo da IDE em que você está. Vamos colocar aqui, ó, teste-app, integration, Beleza, ok. O nosso teste foi executado e nós temos aqui o resultado desse teste. Foi rodado um teste, um teste foi completado e nós temos aqui nenhuma falha. E o teste passou. Olha que maravilha. Sensacional isso. Mas você pode pensar assim, ué, mas eu só consigo testar um cara, e se eu quiser testar outro produto, se eu quiser testar outro cliente, como é que faz? Aí nós vamos usar esse bacana where. Esse where ele faz com que nós possamos definir vários conjuntos de dados para esses dados que nós queremos simular nos nossos testes. Por quê? Um teste ele pode passar com Coca-Cola, pode não passar com Guaraná. Você fala assim, como assim, cara? Ele pode passar com Coca-Cola, mas pode não passar com Coca-Cola 2 litros escrito. Por quê? Porque você foi lá, cara, e na hora de salvar o seu produto, você definiu um tamanho pro nome, um tamanho específico, e aí você passou um nome maior e o teste não passa. Então você pode fazer diversos testes. Aconselho você a buscar um curso de teste de software automatizado, isso aí vai ajudar em muito a sua carreira e a qualidade dos seus softwares. Se tiver dúvidas, pode também, quiser conselhos maravilhosos, você pode mandar aí nos comentários. Como que nós vamos simular outros valores? Nós vamos fazer aqui, ó, variáveis. Vamos colocar aqui assim, ó, nome do produto. Beleza. Vamos colocar barra, essa barra vertical aqui. Vou colocar aqui, ó, preço do produto. Barra vertical. E aqui no lugar de Coca-Cola, eu vou colocar nome produto. No lugar de preço, eu vou colocar preço produto. Aqui no lugar de quantidade, eu vou colocar quantidade estoque. Opa, mas essa variável não existe lá embaixo, então irei colocá-la lá. Quantidade estoque. Também temos a quantidade mínima em estoque. Ó, ficou um gigante no nome de variável. Tá ótimo, maravilhoso. E aí, quantidade mínima. Tá aqui. E aí nós temos também aqui assim a quantidade comprada. Quantidade comprada. Vou pegar esse nome e vou jogar aqui embaixo. Opa, também temos o nome do cliente. Nome do cliente. E também temos o e-mail do cliente. Com isso, nós podemos simular outros valores. Fica vendo aqui, ó. Nome cliente. E também e-mail cliente. Vou colocar aqui alguns valores para nós simularmos, também sempre separando com barra. Então eu coloco assim, ó, Coca-Cola, barra, não precisa alinhadinho não, fica tranquilo com isso. Vou colocar aqui 10D, que é para falar que é um valor double, só isso. E vou preencher outros valores aqui. Preenchi os outros valores, ó, nós temos aqui então paçoquita, né, cara? Quem que não gosta de paçoquita? Eu coloquei eu certamente, eu mesmo, @gmail, quantidade comprada 20 paçoquitas, isso aqui é o que há, né? Então nós vamos rodar agora o nosso teste para diversos valores, você pode colocar aqui uma pancada de valores. Eu vou rodar aqui de novo o teste, teste-app integration, e vamos ver o que acontece. O nosso teste rodou e nós temos aqui, ó, o teste passou. Ele não roda, ele não considera isso aqui como vários casos de teste, mas simplesmente como um teste. Chegamos então ao final da nossa videoaula, mas muitas coisas ainda estão para vir de teste por aí. Então, se você tiver dúvidas, tiver alguma pergunta a fazer, então faça isso aí nos comentários, vou ter um prazer em te ajudar. Um abraço!